Bom dia, amados do meu coração. Mais um dia aqui para falarmos sobre a consciência divina. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que o Senhor Supremo nos inspire para mais momentos, né, de inspiração. Hoje eu vou ler o verso do Bhagavad Gita, do capítulo 11, verso 33, ok? Então estamos aqui com o Bhagavad Gita em mãos, né? E Krishna está dizendo para Arjuna: Tasmatvam uchistadya sholabhaswa jivat satrum banksha rajyam samrididam maya vaite nihataha puham eva nimitta matram bhava savya satim. Então aqui no capítulo 11, né, Krishna nesse capítulo ele mostra a sua forma universal, que é o título desse capítulo, para Arjuna, para provar que ele é a suprema personalidade de Deus, né? Todo mundo está querendo ver Deus assim, então Deus realmente, para os seus devotos mais elevados, ele se revela nessa forma universal, que não é uma forma assim tão importante, né? A forma importante é a forma original de Deus, aquela forma azul com a pena de pavão, ok? Então, nesse momento, Arjuna, que estava meio taciturno para entrar em luta no campo de batalha de Kurukshetra, recebe essa revelação de Krishna para entender definitivamente que todo esse universo nada mais é do que o corpo, né, universal do Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu nada mais é do que uma expansão de Krishna. E Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, a origem de tudo, né, estava ali presente diante de Arjuna, pedindo para que ele simplesmente executasse a missão, né, de guerreiro, já que ele foi escolhido por Deus, o Senhor Krishna, para eliminar todos os demônios aqui do planeta Terra. Como nós já bem dissemos, sempre que chega tempos onde os demônios estão imperando dentro daquilo que se chama a humanidade, não só nesse planeta Terra, mas em todos os planetas do universo, então, assim, pessoalmente, Deus vem para erradicar, né, essa estrutura que realmente está atrapalhando o desenvolvimento de espíritos aqui nesse planeta Terra. Existe, né, um plano perfeito de Deus nesse mundo para que todos nós, como partes integrantes de Deus, né, dele, sejamos iluminados, autorrealizados para retornarmos à morada espiritual, que é o lar original de todos os espíritos. Esse planeta Terra nada mais é do que uma escola, e aqui no planeta Terra, sendo da terceira dimensão, se parece mais com uma prisão e um hospício do que uma escola. De modo que, de tempos em tempos, o Senhor Krishna vem a certas humanidades em certos planetas quando ele verifica que a situação está desequilibrada, desarmônica, onde tem muita maldade, irreligião, ateísmo, né? Muitas drogas, muita promiscuidade, ou seja, tudo aquilo que está afastando o espírito do verdadeiro objetivo, né, pelo qual nós recebemos essas formas humanas. Então, Krishna, ele vem pessoalmente, ou ele vem através de suas expansões, ou ele vem através de seus devotos qualificados ou devotos puros, para ensinar, né, à humanidade o caminho verdadeiro da vida. E ele, dentro do coração desses devotos, ele age de tal forma que transforma toda a energia do planeta
onde esse devoto, porventura, esteja passando, né, os ensinamentos divinos. Ok? Então, nesse verso aqui, que eu acabei de ler, né, não falei ainda a tradução, Krishna está falando para Arjuna, que é um devoto puro, que está potencializado por ele, para eliminar os demônios desse planeta. Krishna fez um arranjo no planeta Terra, onde ele colocou junto todos os demônios para atacarem, né, Arjuna, que no caso, né, nesse arranjo, Arjuna vai, no final do Bhagavad Gita, como vamos verificar, vai derrotar todos esses demônios e libertar o planeta Terra dessa situação desagradável dentro do plano de Deus. É o que está mais ou menos acontecendo nos dias de hoje, onde os demônios estão sendo reunidos para serem dissipados, né? Expulsos de suas posições incômodas à evolução humana nesse planeta Terra maravilhoso em que vivemos. Então, quando Krishna observou Arjuna, assim, depois que ele se revelou a Arjuna nessa forma universal, e Arjuna estava assim completamente encantado, estava assim abismado, hipnotizado, porque imagina, Deus se revelando assim, Arjuna viu todo o universo. Então, Krishna imediatamente, né, diante dessa posição já de convicção absoluta de Arjuna, que Krishna era a suprema personalidade de Deus e que ele era um guerreiro escolhido por Deus para deturpar, para dissolver todos os demônios aqui do planeta nessa batalha de Kurukshetra, ele ficou bem atento às palavras de Krishna, nesse verso, onde Krishna está dizendo, né? Portanto, Arjuna, né, ele fala, levante-se, né? Levante-se significa saia dessa mente que está completamente cheia de torpor, de dúvidas, de lamentação, de especulação. Levanta-te, Arjuna. Assim mesmo, nesse momento, né, nesse exato momento, Krishna está dizendo para nós, para cada um de nós que representa Arjuna, porque dentro do nosso coração está naturalmente acontecendo nesse mundo de ilusão uma batalha de Kurukshetra, é uma batalha diária. Então Krishna, na forma do Senhor Vishnu, quando você lê o Bhagavad Gita, você se posiciona como esse devoto puro, Arjuna, e Krishna está falando para você, levanta-te, certo? Levanta-te agora. E depois, nesse verso, Krishna fala, prepara-te, né? Prepare-se para lutar e conquistar a glória. Qualquer pessoa, qualquer espírito que se levanta da sua posição morna, material, ateísta, ou, né, materialista, que assim, a pessoa que não está dando o devido valor a estar nessa forma humana de vida que se destina à evolução espiritual, ela não entende que se ela se levantar, né, ou significa se ela se situar na sua consciência espiritual, isso que significa se levantar, ou se iluminar, ou despertar, ou entrar em samadhi, significa que você fica naquilo que você é, a sua consciência espiritual. Então Krishna está falando aqui, prepare-se para lutar. Não fica aí passando seus dias dessa forma caótica, desequilibrada, sempre racionalizando, encontrando desculpas para não se fixar na vida espiritual. Então Krishna está falando aqui, você tem que lutar, porque se você se preparar para lutar, Krishna, o próprio Deus, Vishnu, dentro do seu coração, ele vai te auxiliar a derrotar todos os demônios da sua vida, todas as situações que estão te atrapalhando a você evoluir nessa forma humana. Então você tem que se preparar imediatamente, certo? Você tem que entender que o tempo está passando e você simplesmente está distraído nesse mundo, esquecido da sua posição espiritual. Você continua fazendo planos para um futuro que vai terminar com a morte, não importa esse plano que você esteja fazendo, só existe uma meta, um plano, que é o plano divino, e você tem que entrar
nessa jornada humana maravilhosa de se libertar dessa prisão, desse hospício de terceira dimensão que é o planeta Terra. É isso que Deus está falando aqui. E depois ele fala assim, se você se preparar para lutar, você tem que conquistar a glória. O que é essa glória? Essa glória é você passar a ter esse esplendor do amor a Deus no seu coração. Você fica glorificado pela energia de Deus, ressonando nessa integralidade com o seu espírito. E daí a sua vida passa a ser um néctar, né? Você passa a ser realmente feliz, você vive com prazer, você vive apreciando a divindade em tudo, na natureza que te cerca, no seu coração. Você entende que você é uma parte integrante de Deus, tudo fica ajustado na sua vida. Você entra numa paz interna inconcebível. Essa é a proposta do Senhor Krishna. Conquiste a glória. Não conquiste apenas fracassos, medos, inseguranças, né? Desequilíbrios emocionais e mentais. Não, conquiste a glória. Viva com Deus em plenitude. Aqui nesse mundo material. Conquiste, né, esse reino de Deus que está no seu coração. E quando você viver nesse reino de Deus, tudo o mais, né, que existe de favorável para a sua vida espiritual vai começar a acontecer. Pessoas vão surgir na sua vida, lugares, situações, tudo aquilo que vai ser favorável para a sua vida espiritual. Você tem que imediatamente sair desse marasmo, desse pensamento ilógico, desse batalhão de pensamentos demoníacos que nunca te deixam se aproximar de Deus, não deixam você cantar o santo nome, porque você tem tanta coisa para fazer e não se dedica nem 10 minutos da sua vida para cantar o nome de Deus, ou para se associar com pessoas espirituais, ou para ouvir uma palestra divina. Então você tem que acordar, a glória se destina a você. Toda a herança de Deus pertence ao Filho de Deus, e você é um filho de Deus como todo mundo. Todo mundo tem que viver feliz, em paz, desfrutando da energia de Deus, tanto a material quanto a espiritual, né? Desfrutando com valores superiores. Então temos que acordar, sair desse padrão, dessa normalidade, né, criada por um sistema que programa as nossas mentes para termos valores demoníacos e achar que isso aí que é o natural. Isso aí não é natural. Por isso Krishna está falando aqui para Arjuna, com, né, incisivo poxa, Arjuna, eu já me revelei para você na minha forma universal, você enxergou que tudo sou eu, que eu sou a super-alma, que está no seu coração, que está no centro do universo, e agora, Arjuna, portanto, levante-se, para de especular, chegou a hora, ok? Você está em posse do conhecimento do Bhagavad Gita, agora você tem o conhecimento, você se tornou responsável pela sua existência glorificada. Dignifique-se. É isso que Krishna está falando aqui. Deus, ele sempre está criando situações para o seu devoto, para que ele use o seu talento, a sua vida, as suas qualidades, para servi-lo amorosamente da melhor maneira possível. Então use o seu talento para Deus aqui e agora. Então Krishna está dizendo, não enrola, não fica enrolando, não fica deixando para depois. Prepare-se para lutar e conquiste a glória. Olha que incrível isso. Próprio Deus falando, eu estou aqui com você, Arjuna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Ou para nós, né? Krishna está falando, eu estou aqui agora no seu coração. Levanta a sua energia, a sua frequência, se situa na consciência espiritual. Conquiste a glória que lhe é reservada. Então temos que pensar tudo isso assim imediatamente, né? Não ficar andando no mesmo lugar, vida após vida, você só está caminhando, né? Sem sair do lugar, encarnando, e tudo se torna, né, aquela dualidade, a dualidade que é a coisa mais assim, insensata do mundo, né?
Você fica boiando como uma marionete, sendo jogado de lá para cá, sofrimento, alegria material, e você não está chegando a lugar nenhum. E aqui Krishna está falando, vença esses demônios, completamente, completamente. Saia desse marasmo. Eu estou te qualificando, eu estou te potencializando. Tão logo você se renda aos pés de lótus de Deus, nessa verdade, nessa sinceridade, você vai sentir a força do seu coração crescendo, você vai se tornar um mensageiro de Deus, uma voz divina, querendo acordar as outras pessoas que estão em sono, né? Em sono perfeito, nesse mundo de ilusão, nessa matrix, nessa maia. Temos que acordar imediatamente, certo? Aí depois Krishna fala, vença seus inimigos e desfrute de um reino próspero. A partir do momento que você vence os seus demônios internos, né, podemos fazer essa analogia da batalha de Kurukshetra com a nossa situação interna, considerando nossos pensamentos e emoções, os soldados inimigos, né, travestidos de luxúria, ambição, cobiça, gula, e várias situações que estão simplesmente nos atrapalhando. Então, Krishna está falando, vença seus inimigos, não deixe a sua mente, que é a raiz de todos os pensamentos e emoções, te controlar. Né? Pare de ficar encontrando desculpas. Se você fizer um pequeno esforço diário de se situar na espiritualidade em Deus, então aqui nesse verso, Krishna está falando, você vai desfrutar um reino próspero, certo? A prosperidade, ela vem para quem está vivendo plenamente na consciência divina, porque Deus é a fonte, né, de toda a riqueza, é a causa de toda opulência, tanto que Lakshmi Devi, a esposa do Senhor Vishnu, que está em seu coração, significa isso, a deusa da prosperidade, da opulência, das riquezas, de tudo que é bom no seu caminho espiritual. E aí Krishna fala, por que você está hesitando, Arjuna? Certo? Confia, tem fé, segue forte, conquista esse reino próspero, que é a vida natural do espírito. Saia desse mundo de ignorância, de miséria, de sofrimento, que é o mundo dos demônios, o mundo de manipulação, que faz você ficar achando que é esse corpo material e que a felicidade vem de você conquistar coisas materiais. Você tem que acordar imediatamente, hoje, agora. Não existe amanhã, só existe o aqui e agora. E o aqui e agora você tem que tomar uma atitude, principalmente se você está em depressão, está estressado, está inseguro quanto ao seu futuro. Aqui e agora se situe em Deus e deixa Ele agir no seu coração. Busca a sabedoria, o conhecimento, né? O amor, a devoção. Vive em gratidão. É isso que temos que fazer. Isso é o reino próspero. Como o Mestre Cristo falava, né? Busca o reino de Deus. É a mesma coisa que Krishna está falando aqui. Você tem que buscar esse reino divino que está acontecendo aqui e agora no seu coração e você ser um centro emissor de vibrações superiores que vão atrair para a sua realidade física tudo aquilo que é próspero, que é bom, que é amoroso, que é sábio, que é luminoso. Então para de se lamentar, para de acordar completamente esquecido do que você está fazendo aqui nesse mundo material, encarnado nessa forma humana que tem uma inteligência maravilhosa para realizar o espírito. E nesse verso aqui, Krishna está falando, vença seus inimigos, certo? Sua mente está atuando como uma inimiga se ela não se rende a Deus, se ela não vive diariamente nessa consciência espiritual. E você que tem que comandar a sua mente tem que ser a sua amiga. Seus pensamentos e emoções têm que trabalhar a favor desse tempo, nessa jornada humana em que você está aqui, nesse planeta, nesse universo, nesse mundo material. Você tem que trabalhar para voltar para o mundo espiritual.
E nesse mundo você tem que trabalhar para se situar no reino de Deus, para conquistar esse reino, né? Aqui, para desfrutar o reino próspero que Deus está falando aqui nesse verso. Depois Krishna continua falando, né? Por meu arranjo, eles, né, os demônios que Arjuna iria, né, degladiar-se, já estão mortos, certo? Quando você está com a consciência de Deus, automaticamente, tudo aquilo que te trazia sofrimento, lamentações, medos, vai ser morto. Krishna fala, já estão mortos, então logo você se associe comigo, com o Mahamantra, com o conhecimento do Bhagavad Gita, do Bhagavata, né? Com as deidades, com a meditação em Deus no coração. Então logo você comece a canalizar a sua energia para essa condição interna, tudo aquilo que é externo, que são chamados os inimigos, que criam encantos, armadilhas, apegos, vão estar mortos para você. Pense nisso, né? Toda causa do nosso sofrimento significa que estamos enraizados na árvore da existência material e estamos tentando desfrutar os seus frutos. Mas se você entende que essa árvore material, ou essa forma universal, está apoiada na terra da existência espiritual, e você vai para a existência espiritual, automaticamente você compreende que essa árvore material nada mais é do que um fruto ou resultado da existência espiritual, na qual, né, Krishna se revelou para Arjuna aqui nesse capítulo 11. E Arjuna, tendo essa ciência e recebendo a instrução direta de Krishna agora com essas palavras, imediatamente se motivou a lutar e vencer todos esses demônios, que é o que ele vai fazer, né, no final dessa batalha de Kurukshetra, realizando assim o plano de Deus para restabelecer os princípios evolutivos ou religiosos nesse planeta Terra, né, como é feito em vários planetas. Então, atualmente estamos participando nesse sentido e devemos realmente começar a pensar nisso para também nos posicionarmos como guerreiros divinos, nos iluminando e ajudando as outras pessoas que estão à nossa volta a acordarem, a despertarem para essa situação espiritual, para que elas sejam felizes, saiam dessas posições mórbidas, né, de tristeza, de achar que o mundo é ruim, que tudo é uma luta, um sacrifício, assim. Então, isso tudo é a programação. O devoto sabe que quando ele está com Krishna, imediatamente a sua vida é muito favorável em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Então, Arjuna, quando vence os inimigos, né, que já estão mortos pelo Senhor Krishna, quando você está com ele, naturalmente, né, Krishna fala, você vai conquistar um reino próspero. Não há outra situação para um devoto a não ter prosperidade na sua vida. E a maior riqueza da vida de um devoto é esse despertar amoroso por Deus. Quando você for lá para o mundo espiritual, né, para o Vaikuntha Loka, Dhamma, Vrindavana, lá a riqueza é o amor a Deus. Lá você não precisa de nada material, de riqueza, de luxúria, de cobiça. Lá todo mundo vive em amor a Deus. Então é aqui que você tem que conquistar isso. Enquanto você não aprender a amar a Deus aqui nessa forma humana, é praticamente impossível você ir para o mundo espiritual, onde tudo é feito da atmosfera de amor e bem-aventurança. Compreende? Porque que nós temos que aproveitar essa jornada humana e cultivar esses valores do espírito no máximo possível. Então, nesse verso, Krishna está falando, por meu arranjo, porque eu te escolhi, Arjuna, porque eu te potencializei para você ser um guerreiro meu, para estabelecer a paz nesse mundo, para ativar a espiritualidade no planeta, para favorecer os devotos, né, que estão oprimidos pela força demoníaca. Então, porque eu te potencializei, eu já matei todos esses demônios, eu só estou te usando para você fazer aquilo que eu quero fazer. Certo? Então, Arjuna sempre dá crédito aos seus devotos. Porque se Deus quisesse mesmo, ele já teria
eliminado todos os demônios. Na verdade, ele já eliminou, né? Como a gente viu nesse verso. Mas ele prefere dar aos devotos o crédito da ação nesse mundo, para que as pessoas tomem esse devoto como um exemplo da vida deles. Imagina seguir, né, um Arjuna nesse exemplo de guerreiro, ou de Yudhishthira no exemplo de um devoto puro, da melhor qualidade, da verdade. Enfim, vários devotos que são revelados no Srimad Bhagavatam, Chaitanya, Charitamrita. Então todo mundo tem que atingir esse pico de consciência. A forma humana se destina a isso, a você atingir o máximo do entendimento e da realização divina. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Tem que conhecer, tem que realizar, não é ficar só sabendo que Krishna é Deus, que Arjuna é um guerreiro legal. Não, você tem que se tornar um Arjuna, você tem que vencer seus inimigos, você tem que viver sempre lembrando de Deus no seu coração, fazer essa comunhão, né? Isso que se chama rendição. Você escolhe se desapegar da energia material para viver nesse fluxo interno da devoção a Deus. Então, Krishna está falando aqui, por meu arranjo, todo mundo já está morto para a pessoa que se rendeu para mim, todos os demônios, todas as situações desagradáveis, desfavoráveis, tristes. Krishna fala, eu vou tirar tudo isso da sua vida, se você se render a mim, porque aí você vai estar trabalhando com a energia consciente de Deus e não com a mente programada pelo sistema de manipulação mental dos demônios. Então, Krishna termina esse verso dizendo, né? Por meu arranjo, eles já estão mortos e você, ó Savyasati, é apenas um instrumento na luta. Certo? Arjuna, você é apenas um marionete meu para conquistar aquilo que eu quero. Então é maravilhoso, porque você é um servo eterno, amoroso de Deus. E quando você está agindo amorosamente em servir a Deus, naquilo que Ele pretende, dentro do plano dele, então você conquista algo, uma glória assim, indescritível. Poder estar falando de Krishna, poder estar levando a mensagem de Deus para vários corações. Essa é a maior glória de uma alma aqui nesse mundo. Isso é o melhor serviço. É dito que os semideuses estão sempre prontos para servir um devoto puro de Krishna. Então vamos meditar nisso. Olha a vantagem que existe de você simplesmente, né, começar a se dedicar aos pés de lótus de Deus, ao canto do Mahamantra, ao estudo do Bhagavad Gita, ao ouvir, né, aulas que estão falando sobre Deus. Temos que acordar, despertar imediatamente, sair desse marasmo, né? desse ponto em que estamos completamente perdidos em conflito com as dualidades desse mundo, adorando demônios, pessoas assim que não tem nada a ver com a vida espiritual. Estamos torcendo por demônios. Temos que imediatamente invocar a presença do Senhor Krishna no coração da humanidade, entrar no campo de batalha do mundo, levando a mensagem do Bhagavad Gita. Não devemos, né, nos diminuir, mas sermos assim totalmente confiantes que a partir do momento que você começa a falar sobre Deus, Deus vai te potencializar para você ser uma voz poderosa nesse mundo. Certo? Então, Krishna está falando aqui, Arjuna, você vai vencer todos esses demônios que são muito mais poderosos do que você na arte da guerra, mas você tem que entender que você é apenas um instrumento meu. Então não fique com orgulho, não fique achando que você está fazendo alguma coisa. Entenda que Deus ele sempre está fazendo através de você e que você é uma parte integrante de Deus. Logo, você é um Deusinho em ação, você é um Krishninha em ação, um Vishnuzinho em ação. Compreende? Sendo um Vishnuzinho em ação, vamos dizer assim, né, uma parte integrante de Deus, você, a sua contraparte energética, também é Lakshmi Devi, uma Lakshmi Devizinha. E aí você tem o poder de decretar, de ser uma autoridade responsável no seu mundo para você conquistar tudo que você quiser, dentro daquilo que é espiritual, que é favorável, que é amoroso, que é fraterno para o mundo.
Então não fica parado aí, procrastinando, deixando para depois, na outra vida. Então é isso que acontece quando a gente vê isso, a gente que já está rendido aos pés de lótus de Deus, né? Essa é a nossa chamada, vamos dizer assim, angústia espiritual. Ver que as pessoas não tomam nenhuma atitude, que deixa a vida tá passando. Parece que as pessoas só vão pensar em fazer algo no sentido espiritual aí quando tiverem com 80, 90 anos. E nós sabemos que não existe, né? Não existe o tempo. Existe o tempo que você cria dentro da sua realidade da mente. E a mente ela tem que servir ao espírito. E o espírito tem que servir a Deus. E nessa batalha de Kurukshetra diária dessa jornada humana, todos os dias, temos que estar atentos, né? Orar e vigiar para derrotar esses inimigos que vêm chegando para nos desanimar, desestimular, tirar o nosso entusiasmo. Ok? Sempre a mente que está aliada à energia demoníaca, ela sempre está nos deixando estagnados na vida espiritual, nos deixando completamente negativizados. Isso é um absurdo. Deus está dentro do seu coração. Você tem que levantar agora, despertar completamente, né? Você tem que se preparar para lutar, hoje, agora, certo? Se você é uma pessoa que tem uma energia baixa, imediatamente hoje você vai deixar isso tudo de lado e vai se render a Deus e vai falar, show, fora, sai Satanás das energias ruins que estão aqui à minha volta. Você tem que ser bem forte mesmo. Tem que subir, né? Subir como uma águia, às alturas do espírito. E dali observar tudo aquilo que está causando, né, o mal no vale de lágrimas humanos. Esse mundo, né, atual das pessoas que são completamente assim, avessas à energia divina. Elas não sabem o que estão fazendo, né? Pai, perdoai, porque elas não sabem o que fazem. Os devotos puros estão falando. Elas estão matando o devoto puro e escolhendo, né, os demônios, né, o Barrabás, essa analogia, né, que tem na Bíblia. Então você também, todos os dias, com o espírito, você tem que escolher o seu lado crístico, a sua consciência de Krishna, a sua consciência de Buda, certo? E não escolher Barrabás, o seu lado da maldade, o seu lado do interesse, do orgulho, da ganância, do egoísmo. Temos que entender tudo isso imediatamente. De modo que esse verso é muito estimulante, né? Muito incrível. Temos que sair desse ponto de acharmos, não, tudo é paz e amor, nada vai acontecer. Sim, nada vai acontecer se você estiver na defesa, preparado para reprimir tudo aquilo que está chegando e que você sabe através da sua inteligência, que é o seu poder de discernir, o que é bom e o que não é bom para a sua vida espiritual. Certo? Você tem que transcender a mente humana e se situar na transcendência espiritual. E para isso você tem que viver nessa consciência divina. Então vamos aqui para o significado de Srila Prabhupada, que está dizendo: Savyasati refere-se a alguém que tem muita habilidade em lançar flechas no campo de batalha. Assim, Arjuna é chamado de guerreiro habilidoso que atira flechas capazes de matar seus inimigos. Ok? Então temos que entender que o Arjuna aqui somos nós. E como espíritos, nós somos guerreiros natos para atirar flechas aqui no campo material para destruir todos os demônios da nossa mente, né? Que Prabhupada fala que flechas capazes de matar seus inimigos. Ok? Então, Krishna está falando, mas mesmo assim, lutando, não tenha orgulho,
torne-se um simples instrumento. Confia que o general Vishnu, o general, né, Krishna, está dentro do seu coração e que ele vai te direcionar de uma forma perfeita para dizer em quem você tem que atirar as flechas ou tomar decisões para seguir a sua vida espiritual com muita segurança, com muito amor, com muita paz interna. Isso que temos que saber, imediatamente. Aí depois Prabhupada fala, esta expressão, Nimitta Matram, é muito significativa. O mundo todo se move conforme o plano da Suprema Personalidade de Deus. Certo? Existe um plano para o universo. Cada planeta, né, ele recebe o tipo de pessoas que estão estruturados dentro de uma evolução, onde eles vão ter que aprender através de sofrimentos ou alegrias, sendo no planeta superiores, a se render a Deus. Ok? Temos que lembrar sempre disso, sempre temos que lembrar disso. O plano de Deus, ele está sempre acontecendo, agora mesmo, aqui nesse planeta Terra, dentro de um comando, de uma hierarquia de luz superior, né, que todos eles têm Deus presente em seus corações, eles estão agindo agora para deixar o planeta Terra mais calibrado na espiritualidade. Por isso que está acontecendo, né, coisas interessantes que estão mudando os paradigmas, os rumos do nosso planeta. E você tem que se situar como um devoto de Deus, como um servo, certo? Amoroso, pronto para levar para essas almas que já estão perdidas a consciência de Deus, o conhecimento do Bhagavad Gita, que é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial, Raja Vidya Raja Guhyam, como diz o Senhor Krishna. As pessoas esqueceram de tudo. E temos aqui na nossa mão o conhecimento mais poderoso, que é o do Bhagavad Gita, né? O conhecimento dos devotos puros. Temos que levar esse conhecimento para todo mundo, levar o santo nome para a humanidade, mostrar quem é realmente Deus. Temos que fazer isso imediatamente, ok? E não vacilarmos, ficarmos simplesmente sentado em meditação egoísta e deixar a vida passar. Então, não é isso que Deus gosta, né? Por isso que ele colocou a Arjuna nessa enrascada, vamos dizer assim. Mas tão logo Arjuna compreendeu tudo, ele imediatamente lutou assim com muito prazer, porque ele sabia agora porque ele está agindo dessa maneira, já que ele é por natureza um guerreiro, né? Um kshatriya com fama, né, no mundo na época. Arjuna era um dos maiores guerreiros do planeta Terra. Então temos também que seguir esse exemplo. Por natureza somos guerreiros de Deus, certo? Não podemos ficar nessa posição de shudras, caídos, associados ao modo da ignorância e ao modo da paixão. Temos que ir imediatamente para o modo da bondade e seguir para o modo transcendental. O tempo está passando, a morte pode acontecer a qualquer momento. Desperte, acorde, mexa-se, pelo menos internamente, né? Mexa-se. E daí, Prabhupada, ele está falando, pessoas tolas que não têm conhecimento suficiente, pensam que a natureza funciona sem um plano e que todas as manifestações não passam, né, de formações acidentais, né? Então, o devoto puro, né, Srila Prabhupada, nesse verso, está dizendo, né, as pessoas são tolas, né? Nada nesse mundo é dito, né? Nenhuma folha de grama cai no chão que Deus não saiba. Porque tudo é Deus. E as pessoas tolas, né, baseadas nessa ciência ridícula, que fala da ciência do acaso, que não existe Deus, que tudo surgiu assim de um nada, ficam assim especulando. Essas pessoas, imagina, vão levar bilhões e bilhões de vidas para compreender um simples fato
né, da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, revelado, certo? Então, aqui, ó, elas acham que tudo está acontecendo aleatoriamente. Existe um plano, existe um controle supremo, existe uma hierarquia superior com seres muito elevados que estão cuidando da gente, da nossa evolução aqui nesse planeta Terra e da evolução de várias humanidades em vários planetas infernais, intermediários, superiores. Todo mundo está sendo cuidado por Deus através dos seus servos, que já estão completamente conectados com Ele, em amor, em serviço para o desenvolvimento desse universo material. Esse universo material, ele nasce, dura um tempo e depois ele também é dissolvido em Deus. Temos que saber dessas coisas. Não adianta seguir outro caminho ou ter outra meta, senão a realização do amor de Deus em nosso coração. Temos que nos associar imediatamente com Krishna, a suprema personalidade de Deus, com Vishnu em nosso coração, com o santo nome de Deus, que representa exatamente o próprio Deus. Temos que acordar, temos que ser incisivos na nossa vida espiritual, com muito discernimento. Então, Prabhupada, um devoto puro, que trouxe essa consciência divina aqui para o Ocidente, está falando, né, que ele fala assim, há muitos supostos cientistas que sugerem que talvez seja isso, ou quem sabe aquilo, mas talvez, ou pode ser, estão fora de cogitação. Pessoas ficam especulando. Se você ler o Bhagavad Gita, você vai entender o que são as energias de Krishna, como que ele cria. Tudo aqui num simples livro, mostrando, né, a realidade. Enquanto isso, os cientistas que querem, né, rejeitar a Deus, né, que são demônios travestidos de cientistas, de filósofos, de religiosos também, querem negar a presença de Deus, tentando achar uma explicação teórica. E aqui no Bhagavad Gita, o próprio Krishna vem pessoalmente, diretamente e se revela. Então temos que acordar, gente, ok? E não ficar estudando o Bhagavad Gita como um livro de cabeceira, mas vivê-lo completamente em nossos corações. Prabhupada diz, há um plano sendo executado neste mundo material. Qual é esse plano? Agora vamos ter a resposta, né, de um devoto puro. Esta manifestação cósmica, compreendam isso? É uma oportunidade para as almas condicionadas retornarem ao Supremo. É para isso que você está aqui. Você esqueceu de Deus, agora você entrou numa forma humana, você está encarnando a milhões, a bilhões de vidas em várias formas, agora você chegou numa forma humana, e essa forma humana simplesmente destina você a aprender a como se situar no espírito, nessa conexão divina, praticando a vida espiritual, e após a morte desse invólucro carnal, né, você volta para o reino de Deus. Vai com Lokadama, Vrindavana. Tudo revelado, certo? Então, aqui, Prabhupada falando, enquanto tiverem a mentalidade dominadora que faz com que tentem assenhorear-se da natureza material, elas estão condicionadas. Esse é o nosso mal, a gente não reconhece Deus como o Senhor. E aí tira Deus da jogada e acha que nós estamos controlando a nossa vida e o prazer da vida é controlar, é possuir as coisas materiais, é desfrutar dessa vida inconsequentemente, irresponsavelmente, atraindo situações e karmas que vão nos prender mais ainda nas algemas da luxúria, da cobiça, do medo, do desprezo, da negligência divina. Temos que pensar nisso imediatamente, temos que levantar, lutar, hoje, agora. Então, Prabhupada, ele está falando aqui, pare de tentar se apossar do mundo, entre no reino de Deus primeiro em seu coração, e depois virá para você um mundo próspero. Ou seja, todas as coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida.
Tente entender isso, coloque sua confiança, renda-se a Deus. Caia no abismo divino. Morra para o falso ego aqui nessa vida. Para de ser orgulhoso. Para de ser bobo, estúpido. Fica arranjando desculpas, teses, hipóteses, cientificidade para tentar compreender Deus. Isso é um absurdo completo. Então, Prabhupada está falando aqui, vocês estão presos aqui porque vocês querem ser os senhores e os desfrutadores da matéria sem reconhecer que Deus, que está no seu coração, é que está te oferecendo sempre a oportunidade para desfrutar e possuir coisas materiais. Tudo pertence a Deus, tudo é emprestado, essa forma humana também é emprestada, seu corpo astral, seu corpo mental, seu corpo búdico, sua forma espiritual, tudo isso é Deus que está te dando. Você é essa consciência do eu sou o servo eterno de Deus. Essa é a consciência que você tem que manter até o final da sua vida. E aí se tornar realmente uma pessoa que está fazendo o serviço devocional. Certo? Esse tipo de palestra que eu estou fazendo aqui é um serviço devocional. Então, cada pessoa tem um talento, né? Tem pessoas que têm talentos de cozinhar, de varrer um templo, de fazer coisas boas para pessoas que estão levando essa consciência divina para o mundo. Então faça aquilo que você sente que é o melhor no seu coração. No caso de Arjuna, ele era um guerreiro, então Krishna botou ele para lutar, já que ele era o melhor guerreiro daquela época, no planeta Terra. Então Krishna quis dar as bênçãos para a família dos Pandavas, para que o planeta Terra, a Mãe Gaia, recebesse uma boa energia, porque nem o planeta Terra aguenta ou suporta a quantidade de vibração negativa que esses demônios que estão aqui no planeta ficam emanando diariamente, né? O planeta Terra, Mãe Gaia, é um ser elevado. Por misericórdia, ela está aceitando que estejamos aqui em seu solo, nessas formas, né? Temos que pensar nisso tudo, temos que expandir nossa consciência, ir além desse mundinho programado de sair para trabalhar, conquistar coisas, constituir família, ter um romancezinho, um divertimento, um lugar para morar. É algo muito maior, muito maior. Quando você perder esse corpo físico, tudo isso aí não vai valer nada. Então tem que desenvolver o amor a Deus, a maior riqueza, certo? Tem que lembrar disso. Então o Prabhupada está falando aqui, mas qualquer um que possa compreender o plano do Senhor Supremo e cultivar a consciência de Krishna é muito inteligente. O que é ser inteligente? É usar a inteligência para selecionar, para escolher aquilo que é a missão última de todo ser humano que está aqui nessa escola planeta Terra. Então você tem que sempre inteligentemente escolher dia a dia estar situado na posição divina, vibrando coisas espirituais e viver essa vida material moderadamente, não achando assim que essa vida material é só um sonho. Se você está sonhando, curte seu sonho, mas não esquece quem você é, não esquece quem é Deus, sua conexão amorosa com Deus. Então isso, Krishna aqui nesse verso está ativando a inteligência de Arjuna. Levanta agora, Arjuna, prepara-se para lutar, para conquistar a glória. Vença seus inimigos e desfrute o reino próspero. Por meu arranjo, todo mundo, todos esses chamados inimigos, ou a mente inimiga, já está morta para aquele devoto que realmente se rendeu a mim de verdade, de coração, com devoção. Onde está a luz, não tem escuridão. A luz nem precisa destruir a escuridão, porque a escuridão é simplesmente a ausência da luz. Então todo sofrimento humano é simplesmente a ausência da consciência de Deus. Então logo você esteja na consciência de Deus, imediatamente, tudo o que é anarta, tudo aquilo que é contaminado sai da sua vida e você entra nesse patamar luminoso da devoção a Deus e desperta completamente e não deixa nada mais de negativo
ou de desfavorável entrar na sua vida. Então, o Prabhupada está dizendo, a criação e a destruição da manifestação cósmica estão sob a direção superior de Deus. Certo? O universo, imagina, a criação do universo e a destruição do universo que acontece num devido tempo, que é explicado no Srimad Bhagavatam, lá pelo Senhor Brahma, no canto 2, ele mostra como se cria esse universo, como ele procede durante um determinado tempo e como ele é destruído e absorvido no Senhor Supremo. Assim acontece com todas as coisas. Seu corpo material também, ele nasce, ele dura por um tempo e depois ele vai ser destruído. Tudo isso está sob o controle superior. E quem está controlando isso é Deus que está no seu coração. Então peça a Deus, agradeça a Deus por esse tempo agora para você atingir esse patamar de realização plena nessa forma humana. Crie condições favoráveis e destrua as condições desfavoráveis. Prabhupada termina o seu significado dizendo: assim, a batalha de Kurukshetra foi travada segundo o plano de Deus. E tudo o que acontece na nossa vida e nas situações globais, nas situações solares, galaxiais, tudo acontece sob o controle pleno de Deus. Por isso que quando você está rendido a Deus, a sua vida naturalmente é pacífica, flui de uma forma harmônica. Você já não fica mais questionando muito as besteiras que os demônios fazem nesse mundo, tornando caótico. Seu mundo interno está sempre bem-aventurado. Então, Prabhupada está falando, Arjuna, ele se recusava a lutar, mas lhe foi dito que ele deveria lutar conforme o desejo do Senhor Supremo. Aqui está toda a chave da vida de uma pessoa que atinge a glória, né? Como ele fala aqui, conquistar a glória é isso. Significa que você está agindo na sua vida humana de acordo com o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Por isso que você tem que estudar. Mas o desejo maior de Deus é que você desperte o amor por Ele. Tão logo você desperte o amor por Deus, a sua potência, os seus talentos começam a aparecer naturalmente. E aí você se torna um servo, divulgador da mensagem de Deus. Você está glorificado. Ou como se diz, né? Jesus, o Cristo significa aquele que foi ungido por Deus, que foi glorificado para fazer uma missão, aonde estiver nesse universo, certo? Aí em outros universos, não importa. E agora o que você está fazendo? Você está acordado, está dedicando a sua vida ao Supremo, ou simplesmente está com aquela mentalidade na rotina demoníaca, que só fica se lamentando, fica pensando no amanhã, fica se lembrando do passado, esqueceu que Deus está aqui agora e que você sempre é o caminho para produzir a sua própria vida consciente de Deus. Co-criar com Deus. Deus vai te ajudar, não tenha receios contra isso. Mas Krishna está falando no Bhagavad Gita, né? Samahatma Sudurlabha, nesse mundo aqui demoníaco, de Kali Yuga, é muito raro uma alma se render a mim, ela não consegue compreender algo tão simples, ela não consegue compreender como que ela está envolvida com o mal, com a maldade, com a natureza, né, negativa do mundo. Então acorde, dê um passo para Deus que imediatamente Ele se revela para você. Então, essa é toda a história do Bhagavad Gita. É Krishna te convencendo que você tem que se levantar, acordar espiritualmente e fazer da sua forma humana um estágio de perfeição, de sucesso. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você só pode ser perfeito nessa vida se você estiver se relacionando com aquele que é o ser perfeito. Você já é perfeito por ser uma parte integrante de Krishna. Então se situe em você, na sua essência. Então é isso aqui que é a essência do Bhagavad Gita, né? Então, Prabhupada está falando que Arjuna, né, igual a nós, sempre fica nessa posição de recusa, de lutar internamente para vencer os demônios dos pensamentos, das emoções, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Certo?
Essa é a situação normal das pessoas. Então você tem que aprender a lutar de acordo com o desejo do Senhor. Qual é o desejo do Senhor? Estude o Bhagavad Gita que você vai saber. Estude o Bhagavatam. Estude as palavras dos devotos realizados. Se bem que nós já falamos tudo aqui, né, nessa aula, o que é o desejo, né, de Deus. Prabhupada continua. E ele então, Arjuna, seria feliz. Né? Nós estamos buscando a felicidade. Perfeito é aquele que está em plena consciência de Krishna e dedica sua vida ao serviço transcendental do Senhor. Aqui, Prabhupada, ele fez a síntese completa de quem é feliz nesse mundo. É a pessoa que está em plena consciência de Krishna, porque se rendeu aos pés de lótus dele, né? E dedica a sua vida ao serviço transcendental do Senhor, ou seja, ao serviço devocional, usando a sua energia, o seu talento de alguma forma para agradar a Deus. Ok? Então espero que essa aula, né, dê uma motivação para vocês. Realmente, todos os dias aí, inicialmente vocês podem começar de leve, cantando o Santo Nome, estudando um verso do Bhagavad Gita, ouvindo aqui uma palestra do Bhakta Alemão, ou uma palestra de outras pessoas que estão já inseridas nesse contexto da devoção, né, espiritual. Então eu realmente, o meu prazer de estar aqui falando é saber que algumas pessoas estão ouvindo com o coração e não com a mente. E dessa forma vão começar a fazer as suas práticas espirituais para serem felizes, certo? Então vou ler o verso aqui de novo, preste atenção. Krishna falando para Arjuna naquele momento em que ele estava indeciso, né, de lutar. Krishna está falando, imagina, o próprio Deus falando, ele está falando para você, tá? Portanto, levante-se, prepare-se para lutar e conquiste a glória. Vença seus inimigos e desfrute um reino próspero. Por meu arranjo, os seus inimigos já estão mortos, porque você está comigo. E você será apenas um instrumento meu na luta, para fazer que esse mundo seja melhor e mais iluminado. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas glórias ao Bhagavad Gita. Muita luz e vamos juntos, vamos seguir fortes, certo? Enquanto eu estiver aqui nesse planeta material, vou tentar levar, né, palavras que entusiasmem as almas a realmente verificarem se seus corações, né, estão cedendo, né, estão amolecendo para Deus, ok? Então um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!